dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. Nós damos a entrada ontem ao capítulo 1 e hoje nós vamos continuar dos versículos 12 até o 20, que diz o seguinte: Mas desejo que saibais, meus irmãos, que as circunstâncias nas quais me encontro são cada vez mais proveitosas para o Evangelho. De tal modo que mesmo minhas prisões por causa de Cristo têm sido notórias a todo o pretório e todos os demais. E muitos dos irmãos em nosso Senhor, com confiança, apesar de minhas prisões, atreveram-se a falar cada vez mais a palavra de Deus e sem temor. Alguns proclamam o Cristo por ciúmes e contenda, mas outros de boa vontade e por amor, porque sabem que eu estou posto para a defesa do Evangelho. Aos que proclamam a Cristo por contenda, não fazem com uma atitude honesta, antes esperam acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas tenho me regozijado nisso, que todas as maneiras Cristo seja proclamado por pretexto ou em verdade. Porque eu sei que, graças à vossa intercessão e por meio do dom do Espírito de Jesus Cristo, estas coisas me resultarão para a salvação. De modo que confio e espero que em nada serei envergonhado, mas tenho confiança, mesmo agora, como sempre, de que Cristo será exaltado em meu corpo, seja na vida ou seja na morte. Temos aqui, amados, a prisão e a perspectiva de Paulo na prisão, a sua perseverança. O que ele conclui, então, depois daquela oração que ele fez aos Filipenses? Paulo faz uma lista dos benefícios que resultaram do seu tempo na prisão. A fortuna do infortúnio, dizem alguns autores. O apóstolo quer que os irmãos saibam que as coisas que lhe aconteceram, a saber, o seu julgamento, a sua sentença de prisão, elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Em vez de ser um impedimento como era de se esperar, esta é mais uma ilustração maravilhosa de como Deus sabe fazer os planos malignos de demônios e homens obter vitória onde parecia haver apenas tragédia, e então conquistar uma coroa em vez de ficar com as cinzas. O homem pode ter a sua malícia, mas no fim das contas, quem ganha é sempre Deus. Antes de qualquer coisa, as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas como sendo cadeias em Cristo. Com isso, ele quer dizer que toda a terra tomou conhecimento de que Paulo havia sido prisioneiro por causa do seu testemunho para com Cristo e não por ser um criminoso. A verdadeira razão de suas cadeias se tornou conhecida da guarda pretoriana e em todos os lugares. Guarda pretoriana pode significar toda a guarda, ou seja, os soldados romanos que guardavam o palácio onde o imperador morava. O pretório inteiro. O pretório era o palácio. E a expressão aqui inclui então todos os seus habitantes. De qualquer forma, o tempo que Paulo esteve na prisão serviu de testemunho aos representantes do poder do Império Romano naquela localidade. Aqui, a gente entende que a própria cadeia que a disciplina romana cravou nos braços desse prisioneiro serviu para prender ao seu lado um ouvinte que depois contaria a história, então, de seu paciente sofrimento por amor de Cristo. Aqueles que possivelmente estariam assistindo próprio veriam que é exatamente isso. O outro resultado favorável do seu estado ali na prisão foi que os demais cristãos foram encorajados a dar testemunho do Senhor Jesus com menos receio. A perseguição resulta muitas vezes na transformação de crentes meigos e acanhados
em testemunhas corajosas. A motivação no coração de alguns era a inveja e a rivalidade. Pregavam a Cristo por inveja e por porfia ou por briga ou por serem contenciosos, por gostarem de contendas. Outros que tinham motivos puros e sinceros proclamavam Cristo de boa vontade, fazendo um esforço honesto de ajudar realmente o apóstolo Paulo. Outros ainda pregavam o evangelho com amor puro e sincero, sabendo que Paulo estava ali incumbido da defesa do evangelho. Não havia sequer um vestígio de egoísmo ou de maldade no serviço deles, pois sabiam muito bem que Paulo fora lançado na prisão por sua corajosa defesa do evangelho. Por isso decidiram continuar o trabalho na ausência do apóstolo. Já no versículo 17, os pregadores invejosos pensavam que, procedendo assim, tornariam mais penosa e mais amarga a estada de Paulo na prisão. Mas a sua mensagem era boa, mas seu temperamento era mau. É triste pensar que o serviço cristão pode ser feito na energia da carne, motivado muitas vezes por avareza, por orgulho ou por inveja. Isso nos ensina que nós precisamos vigiar os nossos motivos quando servimos ao Senhor. Não devemos fazê-lo por vanglória, nem para nos promover, nem para derrotar outros cristãos. Temos aqui então esse exemplo de Paulo, da necessidade de exercermos o serviço com amor, com conhecimento, mas também com discernimento. Paulo se recusou a ficar desanimado pela motivação perversa de algumas pessoas. Ele falou: Cristo está sendo pregado por ambos os grupos. Isso era para ele um grande motivo de regozijo. É digno de nota as circunstâncias difíceis. Paulo não pensa de uma forma se lastimar, tampouco procura atrair a simpatia de outros. Pelo contrário, ele está cheio de alegria no Senhor e ele encoraja seus leitores a se regozijarem também. Esta, amados, é uma perspectiva encorajadora. O apóstolo sabe que o curso de todos os acontecimentos conduzirá à sua libertação. Aqui a palavra libertação ou salvação, Aqui não se refere à salvação da alma de Paulo, e sim da sua soltura da prisão. O meio utilizado por Deus para livrá-lo seria a súplica dos filipenses e também o ministério do Espírito de Jesus Cristo. Então, amados, é de admirar que Paulo deposita tanta esperança nesse fraco rebanho. Aos olhos do apóstolo, porém, eles são suficientemente poderosos para anular os propósitos e o grande poder de Roma. Que os cristãos possam influenciar no destino de nações, mudando o curso da história por meio de orações. Esse é um poder que Deus deu por meio de Jesus à igreja. E sem dúvida, amados, é uma verdade. Não há nada que a oração poderosa não possa derrubar. Nós temos também aqui a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Significa o poder do Espírito Santo é extensivo a nós. E também a força que o Espírito Santo nos concede. Quase sempre são recursos ilimitados que o Espírito Santo proporciona aos crentes, capacitando-os assim a ficarem firmes apesar das circunstâncias desfavoráveis, assim como ele fez com Paulo. Ao pensarmos nas orações dos crentes, na assistência então do Espírito Santo, ele exprime forte desejo e a esperança de nunca ser envergonhado e de sempre ser um testemunho vivo, corajoso de Cristo. Não se importando com o resultado do processo judicial, fosse libertado ele ou não, fosse morto ou não, o seu desejo era que Cristo fosse engrandecido em seu corpo. O verbo aqui engrandecer, no versículo 20, aqui não significa tornar maior do que a pessoa de Cristo. Ele já é grande e nada que possamos fazer pode torná-lo maior.
O sentido aqui é que o apóstolo emprega a palavra de levar os outros a estimá-lo e a louvá-lo. Cristo, ele pode ser engrandecido por meio do nosso corpo durante toda a nossa vida. Ele pode ser engrandecido pelos nossos lábios ao testemunharmos alegremente dele. Ele pode ser engrandecido pelas nossas mãos quando elas são utilizadas alegremente no serviço dele. Ele pode ser engrandecido pelos nossos pés que estão contentes em cumprir a sua missão. Ele pode ser engrandecido também pelos nossos joelhos, quando com alegria ele se curva em oração pelo seu reino. Mas ele também pode ser engrandecido pelos nossos ombros, quando eles se mostram contentes por levar a carga do outro. Cristo, ele pode ser engrandecido em nosso corpo pela morte, pois o corpo gasto na sua obra, atravessado pelas lanças dos selvagens, ou apedrejado ou queimado por causa do Evangelho, tudo isso engrandece ao Salvador. Em poucas palavras, aqui nós temos então a filosofia da vida de Paulo. Ele não vivia pelo dinheiro, tampouco pela fama ou tampouco pelo prazer. O alvo de sua vida era amar, adorar, servir ao Senhor Jesus. Queria que sua vida fosse semelhante à de Cristo e desejava que a vida de Cristo fosse vivida em sua vida. Por isso ele é o apóstolo da perseverança. E ele apela para que também perseveremos na fé e na confiança, nunca esquecendo de que o Evangelho, ele é vivido. Vida na vida. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!